Boa noite a todos, então. Saudade de vocês, meninos e meninas. Espero que vocês estejam se cuidando e cuidando de seus familiares, porque o corona não dá trégua. Não Passamos mesmo. por diferentes fases ao longo da vida, e muitas vezes, quando insistimos em um caminho que não serve mais à nossa evolução, somos surpreendidos por algum fato que nos diz basta, e então somos obrigados a mudar de direção. O coronavírus continua arrebatando todas as nossas certezas e estabilidade. Colocou à prova o discurso tecnológico, ágil e humanizado de muitas empresas e nos relembra que só é possível vencer desafios quando ele é encarado de frente. As empresas vão exigir gestores que, além de serem altamente adaptáveis, também saibam gerir projetos e recursos em diferentes cenários, inclusive físicos. A gestão remota se tornou uma habilidade essencial para muitos setores e a busca de líderes humanizados e felizes deixou de ser diferencial para se tornar requisito básico quando o assunto é gestão de pessoas. A TOP, preocupada com todas essas situações, trouxe duas feras nesse assunto para falar de mercado de trabalho e planejamento de carreira profissional, com o objetivo de orientá-los sobre as dificuldades e possibilidades do mercado de trabalho em tempos de crise, de acordo com a gestão de carreiras. Preciso agradecer nossos alunos queridos pela confiança e perseverança, aos coordenadores Fernando e Natália, pela dedicação, paciência, que têm me dispensado diariamente. Excelente trabalho realizado à frente de suas respectivas coordenações, com dedicação e empenho. Aos professores pelo empenho de dedicação que, além de conteúdo, envolvem interação e o estabelecimento de uma proximidade nas relações. Quando fomos para o remoto, tivemos que tentar manter essa proximidade em um novo modelo de se relacionar, que não envolvia o contato direto e as expressões, e isso foi um desafio. A ação de vocês foi excepcional. A resiliência e o amor pela profissão triunfou. Foi um grande trabalho em grupo e em nenhum momento desistiu e deixou de acreditar que, apesar das dificuldades, tudo seria possível. Um grande exemplo a todos nós, são vencedores. Ao Hugo e à Rose por estar sempre atentos, dando o suporte necessário aos alunos e professores. Brilhante trabalho. Enfim, todos estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado e pelo espírito de união e dedicação dispensados à TOP para que o seu projeto se realizasse. E agradecer, assim, de coração, mas de muito coração mesmo, a professora Filomena e a professora Cristina. Muito obrigada, sejam bem-vindas à TOP. Vocês querem que eu faça a apresentação do currículo ou vocês preferem vocês mesmas? A gente faz, fica tranquila. Então, sejam bem-vindas, nossos Obrigada. alunos são seus convidados. E convidados especiais também. Um beijo, sucesso. Obrigada. Fernando? Boa noite a todos. Eu agradeço aqui a presença dos professores, a presença dos meus alunos, né, tanto da instituição da TOP, que está sempre presente, alunos do ensino médio, alunos que já concluíram o ensino médio, então tem bastante rostinho conhecido. Eu fico muito feliz, né, diante da atual situação que nós estamos, todo mundo interessado mesmo, né, em buscar conhecimento, em buscar colocação no mercado, entender um pouco o que é isso. Eu sei que eu fiz bastante propaganda, né, das professoras, que elas fazem um trabalho incrível, e, enfim, agradeço a todo mundo, os professores, os alunos, pela participação aqui. Nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma, né, as professoras começam a fazer a fala, cada uma com a sua parte, e a gente vai fazer os questionamentos no final. Então, diferente das outras, que a gente tinha as intervenções durante o processo, essa todo mundo pode deixar no chat, né, as perguntas, e a gente vai perguntar ao final da explanação do conteúdo das professoras, ok? Natália? Reiterando a fala do professor Fernando, sejam muito bem-vindos e aproveitem essas duas feras aí, que tá bem legal, viu?
Obrigada a todo mundo e precisando de alguma coisa, estamos sempre à disposição. Podemos iniciar, então? Por favor, professora. Por favor. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Eu e a Cris agradecemos aí também muito a professora Henrique Gâmbaro, que fez o primeiro contato, a Cidinha Valduga, Luiz Fernando, Natália, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo aqui, né? E parabéns aí pela escolha do tema, né? Um mercado tão turbulento, o qual nós estamos enfrentando. Então, seria mais um bate-papo, né, Kit? Uma troca de ideias aqui com vocês. A gente vai apresentar o material, tanto eu como a Cris Consalter, e esse material já está disponibilizado para o grupo da TOP, então, quem tiver interesse, é só solicitar, ok? Para vocês poderem ter acesso. Então, vamos lá. Vou disponibilizar aqui o meu material para a gente poder aí começar o nosso bate-papo, tá? Disponibilizou? Tudo bem? Tá ok? Carregando, professora. Agora carregou. Para mim, Ok. sim. Então, vamos lá. A nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Eu vou focar mais essa questão do mercado de trabalho e a Cris vai focar mais a questão do planejamento da carreira profissional. Rapidamente, né, quem sou eu? Eu atuei muito, há mais de 30 anos, no mercado de trabalho, fazendo gestão de pessoas. A última empresa que eu trabalhei foi a Folha de Londrina, mas eu tenho essa empresa, Credibilitar, aí desde 96. Sou formada em psicologia, atuo na área organizacional, algumas pós em RH, especialista em dinâmica dos grupos, mestre na área de educação pelo Unopar, trabalho com mentoria de carreira e mentoria de líderes, facilito cursos aí em algumas organizações, faço consultoria com as políticas na área de RH, em empresas de segmentos e tamanhos diferentes, atuei por 20 anos com o Sebrae, continuo atuando aí com a CIL, e também estou nessa área acadêmica aí há 15 anos, atualmente na graduação pela Unicesumar, e em cursos de pós-graduação por outras instituições, entre elas a TOP, a qual aí a gente tem muito orgulho de fazer parte, né, desse time de professores do curso de pós. Então, assim, o mundo está em mutação. A gente está aqui no meio, né, rodeadinho aí pela inovação tecnológica, rápidas mudanças, ausência de fronteiras, crescente mercado, parcerias estratégicas, fusões, empresas menores fazendo fusões com empresas maiores para sobreviver a esse mercado turbulento, perda de controle econômico pelos governos. Eu acho que a gente está vivendo não só nós estamos vivendo essa realidade, mas outros países, novos modelos de gestão, uma preocupação maior com o meio ambiente, apesar de que a gente precisa crescer nesse sentido, né, somos hoje clientes mais exigentes e estamos no meio sofrendo pressão de todo lado. A única certeza que nós temos hoje é que o mundo, ele se transforma a cada dia. Então, nós temos aqui pessoas que estão indo para a graduação, pessoas pós-graduadas. De uma forma geral, eu costumo dizer que a gente tem idade para começar a estudar, mas a gente não tem idade para parar. Então, assim, estudar, fazer um curso de graduação, pós-graduação, seja lá MBA, ou mestrado, ou doutorado, isso hoje é mais do que adquirir conhecimentos para melhorar a carreira profissional, é se preparar para construir um futuro diferenciado e sustentável. Eu me coloco aqui como exemplo, né? Eu defendi a dissertação do meu mestrado
em 2019, né? Então, por quê? Porque foi a oportunidade que eu tive. E assim, não, né? Não vou continuar, vou dar continuidade. Então, nós temos que ter um investimento para essa constante atualização. E aí alguém pode me dizer, mas, Filó, isso vai nos garantir alguma coisa? Vai nos garantir o mercado? Eu não diria garantir mercado, mas o que eu digo para vocês é que abre portas, janelas, a gente vai ter um diferencial, a nossa comunicação melhora, o nosso networking melhora. Então, assim, não nos garante, mas nos possibilita outras possibilidades. Então, é estudar, estudar e estudar, né? E é fazer um investimento para isso. A gente sabe o quanto as coisas estão difíceis, a maneira como o mercado se apresenta hoje, mas a gente tem que ter isso como prioridade na vida, que foi sempre o que eu tive. Então, veja bem, eu não sei, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar no mundo VUCA, VICA e BANI. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. O mundo VUCA, para nós, o VICA, no nosso português, a gente começou a usar essa expressão a partir de 1990, com o término da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E isso vem dos Estados Unidos, esse termo, e a gente fala VICA, então faz-se um paralelo, né, com o mundo naquele momento, pós-guerra, vamos dizer. Então, o mercado, ele se encontrava volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? E o conceito, ele deu lugar ao mundo BANI, a gente já fala sobre isso, tá? Então, a gente ouviu falar sobre o mundo VUCA até o ano de 2020, antes da pandemia, tá? O mundo BANI, ele vem com uma roupagem um pouco diferente, criado aí pelo antropólogo norte-americano Jamais Cássio. Ele propõe essa adoção de uma nova sigla para definir este momento de transformações e acelerações que a gente passa, né? Então, o mundo BANI, a palavra composta pelas iniciais em inglês, né, significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível, tá? A gente começou a usar esse conceito, então, a partir de 2021, é muito novo. De novo, né, é um paralelo do que está acontecendo, mas nós estamos em guerra, prof. Filó? Estamos. Nós estamos numa guerra sem tiro, né? Nós temos aí um vírus traiçoeiro, invisível, que não tem cérebro, não tem coração e está causando um desastre muito grande, né? No mundo como um todo. Então, o que significa um mundo BANI, né? O que esse antropólogo traz para nós? Que nós estamos enfrentando aí uma fragilidade. O que nós temos hoje de certeza, amanhã pode virar uma incerteza. A economia, ela muda toda hora, o mercado evolui, as pandemias acontecem, já passamos por outras pandemias. Então, a orientação é que a gente tem que ter sempre uma carta na manga, uma saída para situações urgentes, nos preparar para o imprevisível. E ele propõe a resiliência para enfrentar a fragilidade. O que é resiliência? É um termo que vem da física e que a área de recursos humanos, de relações humanas, empresta, para explicar que a resiliência é a resistência à pressão. O quanto a gente sofre, eu iniciei com slides, né, mostrando toda a pressão que a gente sofre, e o quanto nós temos que ser resiliente, o quanto nós temos que se levantar dessa pressão toda e nos tornarmos mais fortes do que nós já somos. Então, resiliência é uma das competências hoje avaliada pelo mercado. Ansiedade, né, pessoal? Nós estamos todos muito ansiosos e angustiados, né? Uma sensação de impotência. Por quê? Porque a gente não consegue fazer muita coisa.
nós estamos confinados dentro de casa, a vacina, graças a Deus, foi a vacina que, de forma mais rápida, ela foi criada e disponibilizada para o mercado, mas nós somos impotentes, né? O mundo inteiro, cientistas correndo atrás aí de fórmulas. Então, assim, essa impotência nos causa muito esse incômodo, né? Então, a ideia é trabalhar com uma margem de erro maior, com atitudes mais rápidas e oportunidades melhor aproveitadas. E o que esse antropólogo nos fala é que a ansiedade ela pode ser aliviada pela atenção plena. O que é atenção plena? É o aqui e agora. Não adianta a gente querer antecipar muito mais, além de tudo que já está acontecendo. Porque já não é fácil dar conta do que está acontecendo. Imagine a gente começar a antecipar outras situações que nos levam a ficar mais ansiosos. E, né, hoje, a gente pode dizer que nós temos aí pessoas com a saúde mental prejudicada, né? Eu e a Cris Consalter fazemos parte de um grupo de RH, nós estamos fazendo uma troca. Hoje as organizações estão vendo o que fazem para poder dar conta de atender, né, pessoas aí que estão afetadas na sua saúde mental, devido a esse mundo bunny que nós estamos vivenciando. Não linear, grandes planejamentos não fazem sentido mais. Eu, professor Henrique, a Cidinha, a Cris Consalter, a gente vem de uma realidade onde se fazia planejamentos a médio e longo prazo. As empresas faziam o seu planejamento estratégico e faziam uma revisão a cada 6 meses, 1 ano. Hoje a gente fala num planejamento cirúrgico, é dia a dia, né? Porque tudo está em constante mudança e é preciso adaptar o seu negócio e fazer parte dessa realidade. Então, a pandemia de 2020, ela pode ser vista como um alerta para mudarmos de rumo e como humanidade. Será, né, que nós vamos aprender? Será que a gente vai aprender, né, com essa pandemia? Alguns sim, outros não. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos, foi feita agora, no ano de 2021, com 7 países, 7 mil pessoas foram entrevistadas, e 75% das pessoas, o Brasil fez parte dessa pesquisa, 75% das pessoas repensam a sua carreira profissional. 60% temem que vão ter que mudar a sua carreira. E vem aí, né, o receio, que é natural. E 67% das pessoas dizem que não querem mais fazer carreira numa mesma empresa. Coisa que lá atrás, se entrava numa empresa, se fazia carreira. Hoje a gente fala aí de 1 a 3 anos no máximo, né? Então, assim, a gente está passando por muitas mudanças. E ele nos propõe a flexibilidade para lidar com a não linearidade, porque a rigidez é o que menos cabe nesse momento, né? A gente tem que ir mudando o nosso mindset, quebrando barreiras, para a gente dar conta de viver nesse mundo não linear. E um mundo incompreensível. Buscamos respostas para tudo. E o mundo é feito de perguntas, né? E não de respostas. O mercado é feito de perguntas e não de respostas. Baseado em inúmeras informações que recebemos. E a gente não sabe como agir direito. A gente não dá conta de tanta informação que a gente recebe diariamente. O problema é que nós temos dificuldade de analisar esses dados e transformar em conhecimentos. Eu estou dentro de sala de aula, né? Eu sou professora hoje no Unicesumar, eu dou a aula de psicologia no curso de enfermagem. Então, assim, a gente vê isso muito de perto, é informação de todos os lados, pelas redes sociais, inúmeros meios, mas como transformar isso, né? Então, 15 anos de experiência em sala de aula, com jovens que estão pouco focados, enfim. Não estou falando especificamente nem da Unicesumar, nem da Unopor, estou falando de uma experiência no geral. E aí, assim, uma intuição para enfrentar a incompreensibilidade que sentimos diante da raça humana. Um exemplo, pessoal, é a própria pandemia, que nos pede cuidados, que diz para nós todos os dias e todas as horas, fique em casa, e a gente vê as festas clandestinas acontecendo,
jovens se aglomerando, não só jovens, mas enfim. Então, assim, é incompreensível, né? A gente não consegue resposta para isso. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Esse é um mundo que nós temos que nos adaptar e nós temos que sobreviver, o que não é fácil. Por isso que ele nos referencia aqui algumas competências. Então, como ter sucesso no mercado atual com tudo isso que a gente está conversando, né? Até 2020, nós falávamos em empregabilidade. Empregabilidade, vou fazer um paralelo aqui. Empregabilidade tem a ver com o mundo VUCA, tá? Que é a habilidade de ter emprego, capacidade de prestar serviços e obter uma colocação. Aqui tem uma referência, Minarelli, que trabalha com outplacement em São Paulo, recolocação de pessoal. Então, está relacionada ao quanto empregável a pessoa é e a facilidade que ela tem de entrar no mercado de trabalho e se manter. Há uns 3 anos atrás, eu fui contratada por uma multinacional em Londrina para trabalhar a empregabilidade dos colaboradores. Então, o que a empresa queria mostrar? Que não, né, não adianta você sair para o mercado para se preocupar com a sua empregabilidade, você tem que se preocupar já. Né? Será que a Prof. Filó hoje ela é empregável dentro da instituição que ela faz parte? Então, é esse o pensamento. Mas nós usávamos esse termo mais até 2020. Por quê? Porque a empregabilidade está mais relacionado àquele vínculo empregatício que nós temos na organização. Hoje, a gente usa mais o termo trabalhabilidade ou contratabilidade, tá? Eu estou usando aqui trabalhabilidade por quê? Porque se a gente for atrás de artigos acadêmicos, a gente encontra artigos acadêmicos muito mais com o termo de trabalhabilidade do que contrabilidade. Então, a partir de 2021, a gente começou a ouvir falar em trabalhabilidade, que tem mais a ver com esse mundo bunny, que significa o quê? Né? Esse conceito implica na aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais por parte do indivíduo. Ele se torna detentor de um conhecimento único, um gestor de suas próprias habilidades, passando a agir como um agente de mudança ou como um empreendedor. Então, veja bem, as pessoas, a partir de então, deverão se preparar muito mais para trabalhabilidade do que empregabilidade. Por quê? Porque as empresas estão ficando menores, porque os empregos estão reduzindo, e aí? E aí que a gente pode fazer muitas outras coisas, além de ter um emprego, com vínculo, com carteira de trabalho dentro das organizações. Não é? A gente pode buscar trabalho. Por exemplo, o que eu e a Cris Consalter fazemos com a TOP, com a Unopar, entre outras instituições, quando a gente é contratado para ser professora de uma disciplina, de um curso de pós-graduação. Isso quer dizer trabalhabilidade. O que eu tenho de vínculo hoje no Unicesumar, é emprego, né? Mas a gente presta serviço, trabalho para outras instituições, tá? Então, pode ser também a sua atuação na economia por intermédio de um negócio próprio que você vai abrir. Então, a trabalhabilidade é desenvolver e renovar capacidades e habilidades que tenham valor no mercado de trabalho, investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional, atualizando-se e administrando sua própria carreira. Então, pessoal, esses dois conceitos não possuem o mesmo significado, existe uma distinção entre os termos empregabilidade e trabalhabilidade. Enquanto o primeiro, empregabilidade, é a capacidade que o indivíduo tem de entrar e permanecer em uma empresa graças às suas habilidades e competências, o segundo, trabalhabilidade, envolve usar essas mesmas habilidades e competências para gerar renda própria, sem necessariamente estar empregado ou sem possuir um vínculo empregatício. Eu acho que essa é a ideia que a gente precisa passar para os alunos hoje, né? Que você pode abrir o seu negócio, você pode criar a sua startup, e você pode buscar trabalho no mercado e não
especificamente um emprego nas organizações, tá? E as competências, né, necessárias para isso? Vamos lá? Liderança. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida e da nossa carreira. Nós temos que ser responsáveis por isso, e isso é liderar a sua própria vida. Equilíbrio emocional, competência emocional, o equilíbrio entre razão e emoção, o quanto nós precisamos ter isso hoje, frente a esse mundo, né, turbulento, competitivo, um mundo que requer adaptações, comunicação oral e escrita, flexibilidade, né, para se adaptar às mudanças, trabalho em equipe, sozinho você pode chegar primeiro, mas junto você vai mais longe, enfim, relacionamento interpessoal, né, o quanto o network é importante, você buscar pessoas os quais você se relaciona, a resolução de conflitos, né, as empresas hoje estão avaliando muito essas competências, o conflito faz parte da natureza do ser humano, que a gente tem medo de enfrentar o conflito e resolvê-lo, o conflito é inerente, os estudiosos dizem, né, o problema não é o conflito, é como administrá-lo, de forma positiva para ele nos trazer benefícios. Resiliência, já falei, proatividade, se antecipar às mudanças, autoconfiança e autogestão. Antigamente a empresa fazia a gestão da nossa carreira, hoje não cabe mais isso. É o jovem que tem que aprender a fazer a gestão da sua carreira, né? Fatores que diminuem a trabalhabilidade. A ausência de um projeto profissional, pessoal, eu percebo em sala de aula, que às vezes isso falta para o jovem, né? Falta de orientação para resultados, metas, não ter iniciativa para inovar. O que eu falei, antigamente a empresa gerenciava a nossa carreira, não cabe mais isso. Quando o aluno diz, prof, eu não invisto em curso porque a empresa não me ajuda, eu digo, meu Deus, mas não ela não vai ajudar mesmo. Que bom se ela for sua parceira, mas é você que tem que gerenciar a sua carreira, né? Não é a empresa mais. Carreira é desenvolvida em empresas obsoletas, que não estão aí inovando o seu negócio, a sua forma de atuar. Você ser um espectador ao invés de um realizador, falta de automotivação, motivação é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é a empresa que me motiva, não é o pai, a mãe, o meu marido, é eu que tenho que buscar a minha motivação. Motivação está ligada às necessidades. Relacionamento network limitado, eu tenho feito aí mentoria de carreira, né, onde eu percebo os jovens com dificuldade de buscarem pessoas que eles conhecem, de buscarem a universidade que trabalha, o coordenador, a própria organização, seu gestor, para terem um network mais ampliado, individualismo, né? Pessoas olhando muito ainda para o seu umbigo, e é necessário que se olhe mais no seu entorno, né? Pessoal, carreira e legado. Eu venho de uma família muito simples, os pais com pouca escolaridade, mas que deixaram um legado de amor, de cuidado. Eu ouvia estuda porque, né, a gente está oferecendo para vocês o que a gente não pôde ter, o que a gente não houve incentivo. A minha mãe vai fazer 88 anos e faz 50 anos que ela é voluntária, eu também sou voluntária, faço trabalho voluntariado. Então, assim, a Kitty vai falar mais de carreira, mas que legado é esse? O que eu quero transmitir para quem vem depois de mim? Qual é a minha herança moral? É muito mais semear do que colher. Eu acho que a gente tem que estar preocupado, né? Não só com a carreira, mas com o legado. O que cada um de nós está deixando para o outro? Nós somos frutos de influências do nosso meio ambiente, do meio acadêmico, do mercado de trabalho, mas nós também somos influenciadores. E será que enquanto pai, mãe, já sua avó, da Maria Clara, né, uma neta aí de quase 5 anos, será que nós somos os melhores influenciadores, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, é procurar diferenciais no mercado, se qualificar desde cedo. A gente fala muito em hard skills,
que são as competências técnicas, o que isso é a entrega de cada um de nós dentro do que se propõe a fazer e fazer o melhor, mas a gente tem também as soft skills, que são as competências comportamentais, e hoje a gente fala na real skills. O que é isso? Skills são habilidades, o quanto a gente tem que somar isso. A gente ter aí, eu acabei de falar algumas soft skills para vocês, e o quanto a gente tem que somar com as hard skills, com a entrega. Será que a gente está preocupado com isso? Às vezes a gente vê os jovens, escuta, quanto que eu vou ganhar, e como é que tá, mas o que eu tenho para oferecer para as organizações, né? Então, domínio de um outro idioma, como inglês ou espanhol, conhecimentos na área de informática, enquanto estudante, buscar estágios na área que pretende se especializar, né? Como é importante isso. Eu tenho 1000 horas de estágio, enquanto eu fiz psicologia, eu tenho 1000 horas de estágio, absolutamente um trabalho naquela época não existia estágio remunerado, né? Eram estágios voluntários, trabalho voluntariado, eu faço trabalho voluntariado, hoje eu faço parte do RH do Bem. O que é o RH do Bem? Isso começou em Curitiba, se estendeu, está em todas as capitais, nós temos gente fora do país fazendo esse trabalho, nós somos em mais de 100 voluntariados, mas nós temos um banco muito maior de pessoas para serem atendidas, pessoas que começaram a perder o seu emprego na pandemia. Nós fazemos uma mentoria de 4 a 6 encontros, fazendo o quê? Ajudando essa pessoa que perdeu o seu emprego a fazer um melhor currículo, ajudando na autoestima, valorizando o que ele tem, ajudando ele com as redes sociais, trabalhando um pouco do autoconhecimento. Então, eu faço esse trabalho hoje, tenho muito orgulho de fazer, né? Por que não me disponibilizar para aquilo que eu conheço? Então, sou um exemplo disso também, e trago esse legado da minha mãe, principalmente. Atualizar-se, ler bastante. Gente, quem lê, fala melhor, escreve melhor, e hoje a gente tem um problema muito sério entre os jovens que pouco leem. A questão do networking, né? Não pode hoje, antigamente, o mercado que eu e a Cristina entramos era diferente, hoje o que conta é essa rede de relacionamento e um aperfeiçoamento constante. Bom, o que eu desejo para a minha vida? A gente precisa se perguntar. Atingir resultados satisfatórios, ok? Ter um reconhecimento interno, eu comigo mesmo, e um reconhecimento de mercado, que bacana, sucesso, todo mundo quer. O que é sucesso para cada um? Ser um bom líder, pai, filho, irmão, uma pessoa construtiva que marca positivamente as outras, ser lembrado por minhas contribuições nos resultados e na vida, eu particularmente, esse é o legado que eu quero deixar. Né, em ser lembrado de uma forma positiva, e não diferente disso. E que bom se eu conseguir ser um melhor exemplo para aquelas pessoas que me rodeiam, que fazem parte da minha vida. Essa construção começa desde cedo, né? Não precisa esperar ter 30, 40 ou 50 anos, tá? E assim, né, pessoal, o que eu queria dizer? Quando todos veem um problema, a gente tem que enxergar aí uma solução, né? Todos os problemas que testemunhamos hoje têm soluções, mas todas elas requerem uma mudança radical, uma nova forma de pensar em agir. Esse é o recadinho final que eu quero deixar para vocês. Hoje eu estava dando uma olhada na pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos aí, eles fecharam o 4º semestre de 2020, com quase 14 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, nós temos quase 14% da população sem trabalho, sem emprego, seja lá o que for. E nós temos um problema muito grande hoje de ordem social, econômica, nós temos um problema muito grande hoje de ordem moral, né? Haja visto aí o que está acontecendo com os nossos governos, federal, estadual, municipal, enfim.
E a gente precisa pensar sobre tudo isso, né? Eu já tive do lado de lá, já tive do lado de cá, quem não esteve. Hoje todos nós temos as nossas dores, o que a gente precisa é respeitar isso, mas a gente, acima de tudo, a gente precisa ser otimista. Eu digo que essa falta de esse pessoal todo, né? Talvez quem mais precisa é quem mais padece. Nós somos privilegiados, eu acho que o Brasil, a pandemia deixou muito claro que nós somos um país com um abismo muito grande em se tratando de diferenças, né, a diferença social. Eu costumo dizer que nós estamos embaixo de uma mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes. E o quanto, né, o que eu posso fazer, não só pensando em mim, mas pensando no outro também. Então, o recadinho que eu queria deixar é esse, e sou otimista, né, nós temos que ser otimistas. Nós temos que acreditar em um mundo melhor, ele está nos trazendo muitos problemas, nós estamos nos sentindo aí, vamos dizer, com essa impotentes, mas nós temos que acreditar de uma solução, que a gente vai sair de cabeça em pé, nós somos pessoas privilegiadas, e o quanto nós podemos fazer por nós e pelos outros. Então, seria isso, né, que eu teria aí para apresentar para vocês, ok? O meu recadinho seria esse, né? Vou passar aí para Maria Cristina Consalter, vou compartilhar aqui o material dela, para que ela dê continuidade aí, falando nos cuidados essenciais na carreira profissional. Tá ok? Eu agradeço aí a atenção de vocês até o momento. Tá ok? Vou compartilhar seu material. Cris. Obrigado, só um pessoal. Boa noite a todos. Estou vendo aqui que nós temos 91 pessoas na sala. Puxa, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero começar a minha apresentação falando da minha trajetória de carreira. Tá? E essa trajetória de carreira, ela foi demarcada nos primeiros anos por sofrimento e dor. Né? Eu acho importante vocês entenderem como da onde que eu parti, quer dizer, meu ponto de partida, o início da carreira profissional, como é que eu fui construindo a tal da autoconfiança no desenvolvimento da minha carreira. Porque a autoconfiança é um processo fundamental quando a gente pensa na gestão do planejamento da carreira. Muito bem, você pode ir para o segundo slide, Filó, por favor? Está compartilhado já, amiga. O segundo? Desculpa, vamos lá. Ok. Né? Muito bem, tá? Isso. Pessoal, então, eu me formei em psicologia em 89, e naquela época eu tinha um sonho, né, assim, desde quando eu decidi prestar vestibular para psicologia, jamais pensei em outra alternativa que não fosse essa. Entrei na faculdade depois do primeiro vestibular, logo no primeiro ano me apaixonei pela psicologia clínica e pensei, esse é meu sonho de carreira, eu quero me tornar uma profissional. Mas confesso que naquele período, né, havia muitas turbulências dentro da minha família. O casamento dos meus pais, uma série de coisas estavam afetando todos nós emocionalmente. Bom, quando eu me formei, meus pais estavam separados, não divorciados, situação não era muito favorável, né, dentro de casa, em termos de ambiente, não vivíamos, infelizmente, um ambiente muito saudável, mas eu pensava, eu quero ser psicóloga, né, psicóloga clínica. E sempre tive muito essa mentalidade de estudar, de fazer supervisão, de fazer psicoterapia, e segui com esse propósito, tá? Pensando, né, nessa linha. Fiz muitos investimentos. Depois de 3 anos de experiência na psicologia clínica, foi-se a minha última cliente. Aquilo gerou uma dor psicológica incrível. E a pergunta que eu me fiz foi, o que eu vou fazer da minha vida agora
Já que os últimos anos eu me projetei para isso. O que eu posso fazer? Bom, eu posso ser professora, mas como, né? Eu era muito jovem ainda. Nessa época, eu já estava prestando serviço para o SENAC, com cursos de relações humanas, de liderança. Não demorou muito, eu entrei para o SEBRAE. Aí aconteceu um divisor de águas quando conversando com uma amiga próxima, né? E ela me disse assim, mas já que você não está na clínica agora, é importante você, então, começar a criar, né, um currículo, começar a desenvolver alguma coisa na área da psicologia organizacional. Foi daí que foi o primeiro passo, né? Numa conversa informal, essa amiga fez uma mentoria pontual comigo. Olha, nenhuma empresa vai te contratar se você está no currículo de que fez isso, fez aquilo, cursos de psicologia clínica, e ninguém vai te contratar. Você precisa de uma linguagem, se apresentar no mercado com uma linguagem, né, do mundo do trabalho. E aí eu tive a minha primeira experiência numa pós na área de RH. E assim sucessivamente, foram vários cursos de especialização, né, dentre eles também a SBDG, com a Filó, foi lá que a gente estreitou vínculos, né, se tornou amiga, e aí, de repente, eu me vi como consultora, prestadora de serviço do SEBRAE. Em algum momento, isso faz parte, eu vou contar para vocês, faz parte da vida de todos nós. Eu parei e pensei, cara, mas é consultoria o que eu faço? E, eventualmente, né, eu fazia, então, uma assessoria, um diagnóstico organizacional, um trabalho com diretores de empresa, recrutamento, seleção, treinamento. Foi quando caiu a ficha e eu pensei, eu sou autônoma, né? O que um autônomo precisa, né? Porque essa é uma carreira, né, autônoma. O que é uma posição de carreira? O que um autônomo precisa para ser sustentável no mercado? Tá? E eu fui me havendo com um conjunto de necessidades que até então estava fora do meu radar. Eu precisava desenvolver networking de qualidade. Isso quer dizer, eu precisava participar, me envolver em grupos, né? Grupos de RH, como eu também participo desse mesmo grupo da Filó há muito tempo, um grupo de psicólogos do RP, posteriormente eu participei de um grupo que é o núcleo PCL de coaching de Londrina. Em algum momento eu me encorajei, eu tive que fazer enfrentamentos, né, digno de quem tem uma personalidade mais introvertida e começar a trabalhar este contato, essa necessidade de ser mais próxima, de exercer mais impacto, influência e começar a participar de vários grupos. Foi aí, então, que surgiu a minha ideia de fazer o meu planejamento, de fazer a formação em coaching, fiz em São Paulo. Então, foi assim, acho que 2 ou 3 anos, praticamente, né, numa espécie de uma curva de maturidade, até que fiz a formação, né, a capacitação em carreira. Eu falei, eu não tinha a menor ideia, quando eu fiz o coaching de carreira, para onde que isso ia me levar. Mas eu imaginei que poderia ser mais um dos serviços para eu apresentar no mercado. Muito bem, tá? Eu penso que 1 ano depois eu senti que eu fui muito feliz nessa escolha. Porque abriu uma perspectiva muito interessante, que até então eu não tinha esta vivência. E o que é que me levou a trabalhar antes como coach e agora como mentora? Exatamente a minha trajetória de vida e de carreira. E eu penso hoje, puxa, se eu tivesse lá atrás um mentor, tivesse junto comigo, me ajudado a acelerar determinadas decisões, que pudesse ter me apoiado na escolha, eu talvez tivesse, assim, de uma forma muito mais rápida, desenvolvido, vamos dizer, os serviços e produtos da minha empresa com uma margem de sofrimento menor do que eu tive. Porque houve uma época na minha vida que eu supus que tudo que eu tinha feito ali atrás não fazia mais sentido, né, nesta nova área da psicologia. Ledo engano.
tudo que eu fiz, absolutamente todas as experiências feitas, estudos, cursos, tá, me trouxeram para a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Eu faço questão de dizer isso para vocês, porque às vezes pode surgir uma ideia, puxa, eu perdi tempo com tal coisa, perdi tempo em tal empresa. Na verdade, na vida a gente não perde tempo, né? Aparentemente, nós temos essa sensação, mas a cada degrau, a cada estágio, a cada experiência, a gente tem a oportunidade de aprender. Então, eu posso dizer claramente para vocês que eu amassei muito barro nas minhas indefinições, nas minhas inseguranças, e não foram poucas, tá? Até na minha forma de me apresentar para o mercado. Na medida que eu fui construindo conhecimento relevante, networking relevante, e desenvolvendo experiências mais prazerosas em termos de relacionais e de carreira, isso trouxe mais tarde para algo, né, que já estava no meu propósito de vida lá atrás, né, ser mais autoconfiante. Então, pode passar o slide, por gentileza? Daí é que entrou a questão da mentoria de carreira, tá? Então, no momento em que eu fiz a formação de mentoria, eu percebi o seguinte: eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história de vida, né? E essa trajetória de vida, ela é sinuosa, né? Ela não é uma trajetória linear, né? Então, eu não parti do ponto, ninguém parte. Eu quero ser psicóloga clínica, então esta é a minha visão, é a minha situação desejada, e as coisas vão fluir dessa maneira. Não. Dentro de todos esses pontos que a Filó trouxe, que são fundamentais do mundo VICA para o mundo BANI, nós vamos vivendo experiências até então impensáveis lá atrás. Nós não temos controle absoluto sobre o que nos acontece, mas nós temos controle, nós temos outro tipo de controle, né, que eu quero dizer assim, daquilo que você quer, da sua bagagem de vida, dos teus conhecimentos, dos teus desejos, da sua vontade, para a gente poder fazer projeções, ok? Mais favoráveis. Não temos controles, mas nós podemos fazer projeções. Então, hoje eu me coloco no mercado, também dou aula de pós-graduação, me coloco, né, como mentora de carreira e como mentora de líderes, exatamente pelo fato de considerar toda essa trajetória, toda essa experiência. Muito bem, então vamos lá para o próximo slide, Filó. Um convite à reflexão que tem a ver com o que eu contei um pouco sobre mim, tá? Comecei lá pensando em ser psicóloga clínica. Minhas experiências, aquele momento atual, me levaram para outros cenários, ok? E nisso foi construindo o novo estágio de carreira. Então, a gente tem que entender que a carreira, ela pode ser uma sequência de atividades profissionais. E nessa sequência, nós podemos desenvolver novas posições sobre a carreira. Um exemplo disso, né? Muitos de vocês que estão me ouvindo já estão no mercado de trabalho, né? Muitas vezes numa função técnica, né? Num cargo de um assistente, né? Financeiro, de recursos humanos, comercial, né? Ou até de analista. Até então, a gente entende que isso é uma função técnica. Mas na medida em que nós vamos aprimorando as nossas experiências, refinando as nossas soft skills, como a própria Filó comentou, habilidade de comunicação, né, de como nós nos posicionamos, nos reposicionamos nas situações do dia a dia das empresas, frente ao cliente, a gente vai desenvolvendo estágios não lineares, tá? Não aquela coisa cartesiana, né? Até muitas vezes em um movimento espiral. Então, nesse processo evolutivo, é interessante que a gente vai se descobrindo. E esse processo de autodescoberta é maravilhoso, porque a gente vai percebendo, creio que vocês muitos já se deram conta disso,
vão percebendo alguns talentos, alguns potenciais que estavam adormecidos, né? Ou, de repente, a gente aprende a fazer algo e passa a se apaixonar por aquilo. Isso aconteceu muito comigo. Então, a carreira, ela é um projeto de carreira, ele está dentro do nosso projeto de vida. Projeto de vida é um projeto maior. Então, quando nós pensamos no projeto da carreira, na gestão e do planejamento, não podemos desconsiderar aqui essas 3 dimensões. Família, né? O trabalho em si, né? E nisto tem a ver com as minhas habilidades, os meus interesses, e o processo do autodesenvolvimento. Então, eles caminham juntos, né? Então, vamos imaginar a seguinte cena. Um jovem tem uma oportunidade, ele é casado, recém-casado, ele tem uma oportunidade para ir trabalhar na filial da empresa dele na China. Ora, tem toda uma questão envolvida. Já tem um projeto de família, ele não está sozinho. Né? A negociação de ir para a China pode ser uma promoção, uma tremenda oportunidade de carreira, precisa ser submetida a essa realidade atual. Tá? Isso é importante porque quando os profissionais eles têm uma família, têm filhos, tem muitos elementos que vão pesar, né, em certas decisões de carreira, como, por exemplo, a mudança de um país, de uma cultura, de língua, costumes e valores. Então, realmente, é importante a gente considerar esses aspectos, né? Família, trabalho, autodesenvolvimento, porque são aspectos dinâmicos. Nada disso é estático. As coisas realmente são sujeitas à evolução. Minha querida, podemos avançar no slide? Muito bem, como eu disse anteriormente, né, o projeto de carreira faz parte do projeto de vida. Estão vendo aqui uma figura lá da cegonha, né, apenas uma metáfora, o bebê, já uma criança lendo, a gente já vê um jovem estudando, já cultivando relações afetivas, familiares, tá? Trabalho até o processo da aposentadoria e da velhice. Vocês estão vendo todo um percurso que certamente, né, quem tiver o privilégio de chegar até a velhice vai passar, porque são ciclos de vida, ok? Então, nós passamos por ciclos de vida, né, desde o nascimento, a infância, o período de maturidade, a maturidade profissional, né, a velhice, e a carreira também faz parte da carreira, esses ciclos de vida também profissionais, né? E esse ciclo pode se fechar com a aposentadoria. Mas o fato é que a expectativa de vida das pessoas, né, aumentou. Isso significa, e eu já atendi, né, clientes na mentoria de 55 anos, 60 anos, que tinham feito carreiras belíssimas, né? Tive clientes que estavam fazendo doutorado, muitos tinham mestrado, diretores de empresa de nível multinacional, e que tinham realmente feito uma realização na carreira, mas nos seus 55, 60 anos de idade, o estilo de vida muda, né? Os hormônios não são mesmo da juventude, né? A gente passa a rever valores, rever prioridades, né? E rever possibilidades, porque a vida é dinâmica. E nesse sentido, esses profissionais estavam buscando o apoio da mentoria, porque eles queriam parar, dar um tempo, revisitar toda a carreira, ressignificar tudo que tinham feito para poder repensar. É isto que eu quero, tá? Quero me aposentar nessa carreira ou eu quero vislumbrar novas possibilidades com o tempo de vida que eu tenho pela frente. Olha, pessoal, ter atendido esses clientes aí, né, numa faixa de etária mais madura, foi aquele impulso que me deu de sacar, puxa, a mentoria de carreira é algo fantástico.
ela pode apoiar quem está iniciando a carreira, como a Filó deu os exemplos que eu achei muito bons, desse RH do bem. Para quem está em transição de carreira, está totalmente perturbado, confuso, em relação ao que fazer no futuro, ou para aquelas pessoas que querem fazer a gestão da carreira e percebem que a carreira está estagnada, que elas delegaram para a empresa, transferiram o papel, né, essa responsabilidade, esse compromisso de tomar o leme da própria carreira. Muito bem, Filó? Vamos lá correr um pouquinho, né, por causa do tempo. Então, existem conflitos, né, relacionados à carreira profissional que faz com que os profissionais procurem a minha Filó, por exemplo. Né? Um novo ciclo de vida pessoal ou familiar. Né? Às vezes a pessoa está se casando, como eu disse, está mudando de cidade. Tá? Já conheci profissionais, conheci inclusive na formação de coaching, uma profissional que era uma dentista, na época ela tinha uns 50 e tantos anos, ela tinha passado recentemente por uma cirurgia muito séria, ela não poderia mais ser cirurgiã. Todo aquele projeto de carreira que ela tinha caiu por terra. Então ela precisava se ocupar de uma nova carreira. Isso pode acontecer com muita gente. Né? Então, um problema de saúde, um problema econômico, um problema de mudança, de repente a morte de um familiar, né? De um empresário, faz com que a esposa, que de repente era uma dona de casa, tenha que assumir o papel da protagonista, da empresária dentro da empresa. Então, a gente não tem segurança e controle dessas coisas. O que nós temos como condições é fazer toda a semeadura possível para gerar esta autoconfiança. Então, um conflito mudou o ciclo de vida, muitas vezes isto vai fazer com que a gente precise repensar a carreira futura. Outra questão que fazem profissionais procurar apoio da mentoria é o retorno ao mercado de trabalho após um período sabático. Essa pessoa ficou um tempo fora. Quantas mulheres, talvez aqui tem muitas de vocês, que se casaram, que se dedicaram à maternidade durante muitos anos, 5, 6, 7 anos. De repente, os filhos cresceram, os filhos estão indo embora, ou estão estudando, e aí? É preciso dar um novo direcionamento, ter um projeto de vida. E nesse projeto de vida surge uma necessidade de valorizar a vida, criando um significado que é de trabalhar. Trabalhar no sentido de realizar, de fazer acontecer, no sentido de utilidade, de importância, de autoestima, de empoderamento, né? Então, são esses os motivos que fazem com que muitas pessoas queiram voltar ao mercado de trabalho. Não é nem pela necessidade econômica, muitas vezes, mas pela necessidade de se sentirem ativas. Outro ponto, né, que faz com que as pessoas alimentem o conflito na carreira, continuidade na empresa ou na ocupação atual. Muitas vezes eu atendi profissionais que disseram assim, eu quero mudar de carreira, eu tô na mesma empresa há alguns anos, o relacionamento com a minha chefia é horrível, meu último emprego foi assim, eu acho que não, eu vou até ser exagerada, tá, gente? Mas é como se ela dissesse, acho que não presto mais, acho que não sou competente para poder bancar essa carreira. E a pessoa vem angustiada, vem dolorida, eu creio que a Filó já deve ter assistido, né, ter clientes com esse tipo de queixa. E é incrível que depois de algumas sessões de mentoria, revisitando a carreira, revisitando a trajetória, elas conseguem respirar e dizer assim, puxa, mas eu fiz mais coisas do que eu supus. Eu fiz entregas de valor, né? Eu criei uma rede importante, mas eu me distanciei disso depois de um tempo. Aí, de repente, pode vir uma decisão. O meu problema não é a carreira. O meu problema é esta empresa. Essa cultura desta empresa
Cultura organizacional, modelo da cultura, que é uma cultura hard, fechada, de gestores despreparados, tá? Que já não fazem sentido com a minha forma de pensar sobre a vida hoje. Então, nesse descompasso, às vezes as pessoas precisam ter um encorajamento para tomar uma decisão, fazer uma ruptura com o status quo atual e buscar uma nova possibilidade. Nós temos uma outra questão que aparece, que é necessidades econômicas versus acomodação. Às vezes a pessoa está visivelmente acomodada, ela não estuda, ela não faz uma pós-graduação há 5, 6 anos, porque ela já está na empresa há 10, 15 anos, ela já virou uma peça ali, e ela se sente blindada. Talvez eu possa dizer melhor, né, Filó? Se sentia. Porque os últimos anos, as pessoas estão sendo obrigadas a se desacomodar. Nossa, eu tenho milhões de casos para contar para vocês, de experiência, sobre cada um desses conflitos que eu citei, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto, não vai ser possível, mas rapidamente, uma vez eu atendi uma profissional, tinha 50 e tantos anos, e a empresa que contratou os meus serviços para ajudá-la num processo de recolocação, ela estava lá, ela trabalhava numa cultura hard, ela era super técnica, a postura também, não se aproximava afetivamente das pessoas, e o que aconteceu? Ela foi desligada, porque naquela ocasião a chefe imediata dela era muito jovem, não houve uma compatibilidade, e ela não estava preparada, né, para esta situação. Foi um choque, ok? E então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental, ela precisou passar por um chacoalhão muito grande. Ela não sabia nem como apresentar um currículo para o mercado, não sabia nem como participar de um processo seletivo. Então, a gente teve, assim, momentos importantes de diálogo para ela se reposicionar com maior clareza. Tudo bem, Filó? Pode passar, por gentileza? Então, dilemas na carreira profissional, né? Que muitas pessoas que estão iniciando a carreira têm, vocação, né? Hoje, nós temos uma pluralidade de opções de ofertas de carreira no mercado, que são especialidades. Gente, quantas especialidades na área do direito, na área da administração, na área da psicologia, e daí por diante, tá? E aí os jovens, eu percebo muitos deles, muitos clientes meus, que assim, mas, gente, para onde que eu vou? Qual área? E ficam, às vezes, paralisados, né, dentro dessas dúvidas e não conseguem avançar. Muitas vezes são dúvidas ligadas à vocação. Minha família toda é advogado, dentista, médico, então eu estou aqui fazendo medicina ou odontologia, mas eu não sei se é isso. Tá? Eu estou com muita dificuldade porque eu quis seguir, vamos dizer, a linha da família, e eu tenho dúvida se essa realmente é a minha vocação. Nessas horas, claro que esses jovens precisam repensar essa escolha, né? Então, a gente tem dilemas ligados à vocação, à variedade não só de interesses, mas de ofertas de mercado, a ambiguidade dos jovens, é muito comum isso, né? Bom, de repente, ele tem interesse em uma área que vai, na sua percepção, vai gerar segurança e estabilidade, e ele, então, está seguro que essa é a melhor carreira, ok? E, de repente, ele desconsidera outras necessidades. E, às vezes, fica também numa ambiguidade, mas se eu escolher esse, eu vou ter que abrir mão disso. E os jovens de hoje, né, demoram para amadurecer. Não é mesmo, pessoal? Saem de casa mais tardiamente. Se casam mais tardiamente, têm filhos mais tardiamente. E esse processo do amadurecimento também tende a acontecer mais tardiamente, porque muitas vezes acabam sendo protegidos por uma redoma familiar, né? Porque escolher uma carreira, né, fazer uma escolha assertiva de carreira, cuidar da carreira, fazer essa gestão, tomar os cuidados essenciais, faz parte do mundo adulto.
É isso aí, pessoal. Outro dilema, poder e status, né? Muitos jovens estão pensando na escolha de uma carreira que dê doutor, que haja um status. Isso era muito mais presente no passado, né? Certas profissões eram vistas como glamourosas, né? O próprio título de doutor. Hoje nós já sabemos que não basta ter um título de doutor, né? É preciso que você banque-se, né? Banque a tua carreira com competência, com muito network. Então, olhar para a carreira tendo em vista o reconhecimento financeiro é um risco. É preciso que a gente olhe para as nossas aptidões, para os nossos sonhos, para os nossos interesses e daí por diante. Pode passar, Filó? Muito bem, então a gestão da carreira, pegando um gancho no que a Filó já trouxe de importante, ela tem a ver com o nosso sistema de educação, né? Começa lá de casa, com os nossos valores, né? Estude, se prepare para não ser dependente da família, porque tem jovens que se ancoram nesta coisa de pensar assim, mas o meu pai é empresário, né? A minha família tem dinheiro, né? Não vou precisar me esforçar tanto quanto meu pai me esforçou. Lê do engano, porque um jovem pode até herdar, né, vir a ser um herdeiro e um sucessor do negócio da família. Mas a educação de berço, né, com um sistema de valores, de entrega, de esforço, de dedicação, de estudos, é de fundamental importância. Isso é bom que se comece em casa, né? Infelizmente, muitos clientes meus, né, me procuram, às vezes são pais, né? Os pais me procuram para que eu atenda os filhos que estão com 27, 28 anos, que começaram 3, 4 graduações e não concluíram nenhuma. E se sentem uns porcarias na vida, né? Porque não estão com dificuldade de encontrar uma direção. Por quê? Por conta da dependência emocional da própria família. Então, gestão da carreira é isso, né? Você começa por um sistema de educação que não é só escola, embora a escola tenha um papel fundamental, família, ok? Segundo, a escola, né? Eu digo assim, escolas de qualidade. Há faculdades, há escolas com um nível de ensino mais espetacular e outras menos, onde os professores, os docentes, não deixam de fazer um papel, né, como, eu fiz uma brincadeira com a Filó, né, como influencers, né, Filó? Porque eles são os grandes influenciadores também, e eu sei que a Filó faz isso divinamente, ela tem um respeito incrível dos seus alunos, porque é trabalhar para que os alunos não apenas tenham conhecimento em sala de aula, muito mais do que isso, que eles reflitam o propósito de vida, de carreira, quais são as suas metas, visão de futuro, o reconhecimento das suas habilidades, dos seus interesses. E isso, a escola, né, as faculdades que trabalham com administração em foco em business, estão trabalhando nos alunos, né? Laboratórios, atividades que já vão levando para essa galera aí começar a pensar, né? Carreira não é uma coisa que você herda, você conquista, você desenvolve, você aprimora, você faz upgrades, e você pode mudar de posição, né? De repente, um jovem, né, começa a sua carreira como empregado na área de produção de uma empresa. Estuda e se esforça, e tem uma tripla jornada. Em determinado momento da vida dele, onde ele está mais amadurecido, ele se torna um empreendedor. Mudou a posição, né? Então, olha que interessante isso. Quer dizer, quanto de esforço, de movimentação foi necessário para isso, não é mesmo? Vamos lá? Então, a gente agora pode olhar para o caminho do sucesso da carreira, olhar dessa visão holística. O que eu vou dizer, pessoal, não é novidade para nenhum de vocês.
Mas eu quero aqui reforçar coisas da fala da Filó muito importantes. A visão holística, aquela visão integral do ser humano, que inclui aqui 3 aspectos: o ser, o dever, tá? E o querer, né? O ser está ligado às competências intrapessoais, de dentro, né? É quando a pessoa investe em si mesma, né? Nessas soft skills que estão ligadas a valores. Por exemplo, né? Vocês que estão me ouvindo, se preocupam em fazer, né? Oferecer algo para que esse mundo seja um mundo melhor para se viver? Esse cuidado passa pela mente de vocês, de repente atender um cliente dentro da empresa ou como profissionais liberais fora da empresa, e nesse atendimento vocês agregarem valor para essa pessoa, vocês serem sensíveis às necessidades de quem está à volta e procurar supri-las ou apoiá-las de alguma forma. Isto começa quando nós estamos atentos, focados no ser, né? No ser, que é um nível de autoconsciência mais elevado. Que isso tem a ver com a inteligência emocional, autoconhecimento, autoconsciência. Então, quem é que tem condições de prosperar na carreira profissional no mundo bunny? Ora, aqueles profissionais que estão desenvolvendo autoconsciência. Olha, nós temos aqui 92 pessoas na sala. Que bacana, até agora, tá? Há muita gente que fala, não vou não. Puxa vida, segunda-noite, deixa eu dormir que eu estou cansado. Então, eu agradeço, eu reconheço que vocês estão aqui, olha que coisa especial, né? Atentos para buscar um diferencial na forma de vocês viverem a vida e se apresentarem na carreira profissional. Então, entre o ser e o dever, tem essa questão da consciência e o querer, que a gente precisa se comprometer, né, com os nossos valores, mas se comprometer com a nossa capacidade de entrega, né? Seja lá qual momento crítico a sociedade mais vai passar, e nós vamos passar por muitos momentos críticos, né? Quem é comprometido com a sua entrega sempre vai, uma entrega de valor sempre vai ter espaço no mercado, não é mesmo, gente? Muito bem, vamos falar de reflexões que aparecem, né, quando a pessoa procura o apoio para fazer uma transição ou desenvolver a carreira. Abrir um negócio. As pessoas têm muitos medos. A família, não tem ninguém que é empreendedor. E a família às vezes desencoraja. Esse jovem pensa, mas será que eu não tenho potencial para trabalhar para o meu negócio? São coisas que a gente precisa considerar, né? Atuar como autônomo, ocupar uma posição de liderança, reavaliar a carreira e as competências atuais. Nossa, são coisas que nós precisamos parar e pensar de tempos em tempos. Senão a gente cai na acomodação. E a acomodação é um perigo no mundo VICA e agora no mundo bunny. Tá? Manter equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Gente, eu estou com 57 anos. O ano passado, aquela loucura toda, de repente eu parei e pensei assim, eu preciso cuidar mais de mim, em meio a essa loucura toda. Todo mundo que me conhece sabe que eu adotei uma cachorra. E essa cachorra, ela fez uma mudança na minha vida. Então, eu concilio hoje maravilhosamente bem questão de trabalho e vida pessoal, porque eu tenho um serzinho que eu cuido, que eu passeio, que eu canto, que eu brinco, que trouxe energia para a minha vida. Então, faço atividade física junto com ela. Olha só como a gente precisa distribuir e colocar mais equilíbrio, porque a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos é que vai nos proporcionar isso. E é claro que quando a gente vai crescendo na carreira, é necessário rever nossas crenças, rever nossa mentalidade. Se eu olho para trás, 5 anos atrás eu pensava de um jeito.
Eu imagino que vocês também, e agora, né, a gente começa a olhar pensando em escolher uma carreira sustentável. Pessoal, já estamos fechando o tempo, vamos lá. O que você está fazendo hoje para aumentar suas chances de sucesso no mercado? Né? A gente precisa adotar um comportamento empreendedor. Filó, pode passar para o próximo estágio. O que é isso? A contratabilidade ou trabalhabilidade que a Filó falou. Né? Cada vez mais nós teremos menos carteira assinada. As empresas estão contratando profissionais hoje que abrem uma MEI e vai prestar serviço. As relações entre o trabalhador e a empresa estão mudando. Isto significa o quê? Que a gente precisa começar a ser mais empreendedor na nossa carreira. Como que a gente vai fazer para isso? Conversar com empreendedores. Ler artigos, publicações, fazer pesquisas, conversar com pessoas que estão empreendendo as suas carreiras. Entender como é que elas aprenderam, como que elas fizeram essa transição. Muito bem, Fela, pode passar. A gente já está fechando, pessoal. Agora é a sua vez. Onde que estão as suas oportunidades para desenvolver a sua carreira de sucesso? Vocês estão vendo aqui uma intersecção, né? Que vem conhecimento, mercado e paixões. E a carreira, ela circula nesses 3 pontos, tá? É preciso ter paixão para você escolher a sua carreira e fazer a gestão dela. Porque nós vamos sempre nos deparar com surpresas. O mercado está mudando, os nossos conhecimentos se desatualizam com alguma frequência, mas se o nosso entusiasmo é grande, nós vamos enfrentando este mundo bunny. Muito bem? Pode passar? A etapa do planejamento da carreira, autoconhecimento, busca de oportunidades de carreira, pesquisas, desenvolver os nossos objetivos, o que nós temos para oferecer como legado, isso é muito importante, quais são o nosso conjunto de valores, nosso diferencial e o plano de ação. O que fazer, que incluem cursos, pós-graduação, rever a graduação, o que fazer para gerar mais contratabilidade? Pessoal, isto requer tempo e maturação. Então, vamos lá, Filó? Para a gente fechar? Então, aqui, para concluir, a Filó me presenteou com esse material, que eu achei muito fofo, né? Da obra lá, Alice no País das Maravilhas. Eu vou ler, né, Filó? Pode dizer-me caminho devo tomar? Disse Alice. Né? Isso depende do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. Não tenho destino certo. Nesse caso, qualquer caminho certo. Então, quando a gente está realmente parando para poder se dar conta de que o mundo mudou, as relações mudaram, que nós precisamos desenvolver networking, tá? Não é qualquer caminho que serve. Nós precisamos olhar com muito mais atenção qual caminho vai nos levar para mais próximo dos nossos talentos, habilidades e capacidade de entrega. Muito obrigada. Me perdoe porque eu acabei extrapolando o tempo, gente. Obrigada, eu agradeço a todos, né, a instituição, que nos convidou com muito carinho para a gente poder trocar essas experiências, e todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito agradecida. Cidinha está mutada, acho que está tentando falar. Não aparece a câmera dela para mim, eu acho que minha conexão caiu aqui, tá baixa. É, ela está mutada, ela está falando, mas está mutada. Cidinha, você nos ouve? Aí. Agora sim. Eu disse que foi maravilhosa, me surpreendeu. Mais do que eu esperava, professoras. Parabéns. Obrigada. A gente é que agradece a paciência, né, de vocês em estarem aqui conosco até agora, né? A gente é que agradece. Imagina, nem senti o tempo passar. É verdade. Foi muito bom. Bom, então, obrigado, professoras, né, pela aula aí, foi incrível. É engraçado que vocês vão falando, eu vou criando imagens, né, na minha cabeça,
eu vou criando imagens da minha carreira. É muito legal fazer essa visão, porque às vezes a gente está em um caminho que não é perceptível, né? Aí você fala assim, meu Deus, eu estou perdido. Não, eu não estou perdido. E aí é muito legal, pela fala de vocês, entender o contexto, né, atual aí da sociedade, entender essa mudança, né, no cenário aí da empregabilidade, né, me ajuda a falar a palavra. Trabalhabilidade. Trabalhabilidade, obrigado. E mais aí a questão da gestão de carreira, é muito legal, assim, eu consegui... Aqui eu já tenho um pouquinho mais de experiência, né, estou há um tempo já no mercado, mas eu fico pensando, por exemplo, o pessoal que está na faculdade, como consegue visualizar. Pessoal, então a gente vai abrir agora esse espaço para vocês perguntarem, né, tirarem dúvidas, né, então deixo esse espaço aberto para vocês, senão eu vou ocupar todo o tempo eu mesmo fazendo perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? Fomos claros o suficiente, então, Luiz? Pois é. Claríssimas. Pois é. Mas estamos aqui por mais 10, 15 minutinhos aí, para poder aí responder alguma pergunta de vocês. Mas se vocês não tiverem também... Boni? Ô, Filó, Oi. então, eu acho, pelo que eu entendi, doutora, primeiro, excelente a palestra de você. Parabéns, ambos estão de muitos parabéns, muito bom mesmo. Obrigada. Mas a preocupação hoje da empregabilidade não tem um termo, então, um termo desuso, certo? Agora é trabalhabilidade. Então, o profissional do futuro tem que se preocupar com relacionamento interpessoal ou com a formação técnica? É o que eu coloquei. A gente fala, porque quando a gente fala em... vamos dizer, quando nós entramos no mercado, que nós somos pessoas aí mais velhas, o que era valorizado? O conhecimento técnico, as hard skills. Tá? Então, você estava estudando, bababá, acabou, bastava, você entrava no mercado e permanecia na empresa. De 1990 para cá, a partir aí da globalização, a gente começou a avaliar muito, as organizações começaram a avaliar muito, não só as hard skills, mas as soft skills, que eu e a Cris falamos aqui, comunicação, resiliência, flexibilidade, equilíbrio emocional. Então, e hoje, né, Boni, se avalia muito mais as soft skills do que as hard skills, porque eu tenho um excelente vendedor, mas que não se relaciona, que cria conflito, então, a parte técnica ela é mais fácil ser desenvolvida do que o comportamental. O comportamental depende de cada um de nós, ou de quem quer, né? Mas hoje a gente fala no Real Skills, que é o quê? A somatória da sua competência técnica, que é a entrega que você tem no mercado, e as suas competências socioemocionais, que são as competências comportamentais. Agora, o mercado, ele ainda valia muito mais, né? Então, de repente, você recebe um jovem que está disponível para o crescimento, que tem uma boa formação, que foi estimulado, que tem a tua automotivação, mas não tem, por exemplo, a experiência na área de vendas, ou seja lá o que for. Então, é muito mais fácil esse jovem ser admitido numa organização, tá? Porque a organização vai solicitar ou vai encaminhá-lo para cursos, para o desenvolvimento dessa hard skills, entendeu? O contrário é bem difícil, né? Então, se valoriza muito mais as competências socioemocionais, comportamentais. Certo. Professora, opa. Só um pouquinho, respondi, Boni? Sim, não, excelente. Mas eu Que bom quando a gente tem alguém com todas as skills, mas é difícil, né? Não, com certeza é difícil. Mas, Cristiane, me ajuda, você é de carreira. Essa molecada que a gente dá aula aqui, eles estão um pouco perdidos, eles têm que focar em quê?
onde que eu tenho que olhar para onde? Para começar a pensar no futuro um pouquinho. Então, é tão difícil querer exigir do jovem com 17, 18 anos a carreira que ele tem que seguir para a vida inteira, né, Boni? Então, é o que a Cris falou, isso começa na família. Os meus filhos, por exemplo, eu fiz orientação vocacional para saber as áreas de interesse para poder ajudá-los na escolha da carreira. Não só fiz isso para os meus filhos, como eu presenteei os meus afiliados também. Porque é exigir muito do jovem, não é? Então, eu acho que a família tem um papel importante e a escola tem um papel importante no sentido assim, qual é o teu foco, qual é o teu objetivo, o que você quer fazer, aonde que você quer chegar. Mas eu acho que isso ele vai adquirindo com o tempo. Eu fico bem feliz, por exemplo, quando um aluno chega no final do curso e diz, prof, não é isso que eu quero. Eu falo, ótimo. Você pode mudar a tua carreira, o que a Cris falou, com 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos, tem gente repensando carreira. Então, qual é o papel da família? Você tem filhas pequenas, os meus já estão grandes. Mas e qual é o papel da escola? É desenvolver nesses jovens uma consciência mais crítica, entendeu? É facilitar aí esse pensar, essa reflexão deles. E a escola também pode fazer isso, porque nós também já fomos jovens, né, Boni? Nós também já tivemos essa idade. Nós somos. Sim, nós somos, mas, enfim, nós já estamos aí na caminhada com a carreira. Então, pensa a dificuldade que é. Então, assim, é ir conversando, é ir dialogando, sabe, é parar, de repente, um dia a tua aula e fazer uma roda de conversa com esses alunos, é na tua casa fazer uma roda de conversa com a tua família. Eu acho que esse é o nosso papel, levar o jovem a refletir melhor sobre esse propósito de vida, sobre essa carreira, áreas de interesse. Não sei se a Cris quer complementar alguma coisa, depois a gente vai para você, Henrique. Sim. Eu queria complementar, porque, assim, é muito comum as mães me procurarem. Somente as mães. Eu tenho um caso que um pai me procurou, tá? São as mães. E tem certos casos mais delicados em que eu converso com a mãe na paralela. Tá? Porque às vezes a família está protegendo o jovem. E ele fica numa esfera tão protegida que ele não consegue sair dessa relação desse redoma familiar. Isso é uma coisa. A outra é... Filó, você se lembra de uma imagem que eu postei para você no Instagram? Tipo Teachers, Influencers. Você se lembra, Filó, o nome? Diz pra gente aí. Hoje, né? Hoje você... alguma coisa, porque digital, Influencers, Teachers, Influencers. Eu falei, gente, eu brinquei, porque a Filó é super respeitada, né? Por onde quer que ela vá. E aí eu achei a cara dela quando eu vi isso, porque eu acho que os professores são grandes influenciadores. No sentido realmente de dialogar com os alunos, de propor atividades dinâmicas, de convidar, né? Eu e a Filó estamos à vontade, se vocês quiserem nos convidar para falar com os alunos de vocês. Uhum. Filó, tenho certeza que a Filó é super aberta, porque os alunos curtem loucamente alguém que vem de fora e leve uma perspectiva prática para eles. Eu acho que os professores, quando criam jogos, dinâmicas interessantes em sala de aula, levam alguém diferente, levam um vídeo, eles estão trabalhando como influenciadores e não somente transmitindo conhecimentos. Eu acho isso fantástico. Respondemos, Boni? Sim, excelente. Obrigado. Qualquer coisa a gente conversa posteriormente. Claro, tranquilo, obrigado. Fala, professor Henrique. Professora Filomena, professora Cristina, queria dar parabéns, uma conversa muito pontual, com muito bom direcionamento, parabéns para as duas, show de bola. A minha pergunta fica, como é que nós podemos orientar os nossos alunos mais jovens, os que estão aí na
formando, tudo, no desenvolvimento do perfil comportamental deles. Porque vai muito além da sala de aula, eu acredito. Está na sala de aula, sem dúvida nenhuma, mas aquele aperfeiçoamento maior, ele está fora. E qual seria a dica que vocês dariam aos nossos alunos para que eles pudessem desenvolver mais essa questão comportamental? Quer falar aqui? Posso. Esse é o complemento, vai lá. Complementa. Eu acho que se vocês, né, dentro da grade curricular da instituição, instituírem aí ou disciplinas, ou dentro das disciplinas, oficinas para os alunos, oficinas de carreira, atividades ligadas à questão de autoconhecimento, sabe assim, de eles identificarem quais são os seus valores principais, porque, cara, os meus valores principais vão influenciar os meus valores relacionados à carreira. Se eu sou uma pessoa que me preocupo em ser alguém comprometido, eu vou levar isso. Né? Isso vai se estender para a minha relação com a carreira. Então, eu penso que as faculdades, as universidades que propõem, dentro das próprias disciplinas, os professores, oficinas, ideias, mini palestras, com conteúdos ligados a isso, para mim, saem na frente. Eu ia dizer muito parecido, viu, professor Henrique? Na verdade, eu e a professora Cristina, a gente tem formação em dinâmica dos grupos, e a gente trabalha muito em sala de aula, com oficinas, quais são as competências socioemocionais mais requeridas no mercado hoje. E aí a gente faz uma roda de conversa. O que eles entendem por cada uma das competências, como que se faz para desenvolver isso, a gente coloca eles em grupo para pensarem, nos trazerem a resposta, o que eles estão fazendo para buscar desenvolver isso, a gente faz muito exercício de autoconhecimento, quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver que cada um deles tem, o que eles estão fazendo por isso, e uma coisa que eu acho que as universidades podem fazer é levar palestra mesmo para eles, nesse sentido, né? Inclusive, quando nós estávamos na Unopar, Henrique, né? Nós tínhamos, eu e a Cristina estávamos conversando no sentido de colocar no currículo para aqueles alunos que estavam saindo do último ano, seja lá o curso que for, a gente fazer oficina com eles sobre carreira, sobre planejamento de carreira. Então, eu acho que é pegar profissionais que têm esse entendimento, e nós temos, né, outros tantos profissionais bastante competentes nesse sentido, e levar para conversar com essa molecada, para fazer roda de conversa, para escutá-los. Eu acho que falta muito a escuta dentro das universidades, às vezes nós estamos muito preocupados com o conteúdo, sabe? E a gente, de repente, tem que dar uma burilada nisso, ouvir mais esses jovens. Eles têm muita coisa legal para trazer para a gente tem muito que aprender com eles. Perfeito. Obrigado, professoras. Obrigado. Obrigada. E, professora Consalter, a senhora me deu curso no Sebrae de gerenciamento. Nossa, isso é antigo, hein? Nós éramos facilitadoras lá, né, Kit? Coisa muito antiga. A gente atuou só por 20 anos no Sebrae. Não, mas isso foi ano passado, não foi? É isso, né, Bob? Foi ano passado. Conhecido ano. Não foi um passado tão distante assim, né? Mas muito obrigado, professora Consalter, professora Filó. Obrigado. Uma luz. Muito obrigado. Somos parceiros aí, professores. Professor Henrique, professor Eduardo Boni, somos parceiros. Obrigada, gente. Alguma outra pergunta, Fernando? Fernando está mutado. Está sem som. Desculpa. Aqui no chat nós não temos mais perguntas. A gente só tem elogios. Isso, só tem elogios, é isso mesmo. Alguém me perguntou sobre o RH do Bem, tem um site, né? E lá tem um espaço para quem quer ser voluntário do RH do Bem e tem um espaço para quem quer ser assessorado, tá? Aí faz o seu cadastro e você vai ser a pessoa interessada
ela vai ser direcionada para um desses 100 voluntários aí fazerem o processo de mentoria de carreira. Tá ok? Tá ok. Posso fazer um comentário, professor Fernando? Jeremias, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Jeremias? Tudo certo, eu queria agradecer aqui, né, aproveitar que tá todos os professores aqui, alguns professores e alguns amigos em específicos. O professor Boni, né, que sabe aí que me auxiliou bastante aí, hoje eu tenho uma empresa de tecnologia e eu comecei a empresa depois que eu entrei na TOP, então, de participação também aos professores aí, né, eu uso hoje dos conhecimentos da TOP para estar aqui, e eu queria agradecer a ele e a professora Natália, em específico, que são pessoas que já vieram no meu negócio, já me apoiaram e já me deram muita dica, que me motivaram muito. São professores realmente que estão fora só das 4 paredes da faculdade. Eles se importam mesmo. O professor Boni já veio aqui, gastou combustível para vir me dar conselhos sobre o negócio, já me indicou, e eu gostaria muito de agradecer eles aí. A professora Natália também já fortaleceu meu network, já colaborou com outras habilidades para mim aí, e eu queria passar só para falar isso, porque a gente sempre, às vezes, cobra, né, alguns professores ou reclama de alguma coisa, mas hoje eu quero muito mesmo agradecer essas pessoas. E é um amigo também na faculdade, Pascoal, trabalha hoje com o mercado do agronegócio, tem me envolvido cada vez mais aí através da minha área, e eu posso sim dizer que eu já faço parte de um time aí que vive a experiência com alguns professores que realmente utilizam aí de não estar apenas focado no conteúdo dentro da aula. Então, eu gosto muito dessa faculdade. Às vezes me ausento justamente por conta do trabalho, mas eu vejo a importância aí de professores que realmente se envolvem com os alunos e queria agradecer a eles em específico. Obrigado. Como é bom receber um elogio, né, professores? Tem uma pergunta do Giuseppe aqui. A educação IAD em modelo remoto, muito usadas devido à pandemia. A vacinação vai demorar um pouco, todos os esforços dos governos, como superar? Giuseppe, olha, assim, primeiro que a educação IAD é diferente da aula remota, né? IAD são aulas gravadas, é uma outra metodologia. O que a gente faz aqui é um processo online, são aulas remotas, então, assim, o modelo é diferente. Assim, os alunos estão fazendo o possível para estarem conosco, e nós, professores, estamos fazendo o possível para estarmos com vocês. A gente tem tentado dia a dia superar essa etapa que está muito difícil. Eu sou uma professora que eu escuto muito os meus alunos, eu quero saber como é que eles estão se sentindo na pandemia, eu trabalho um pouco essa questão da saúde mental, eu quero saber como é que eles estão em relação à aula online, eu escuto as dores de cada um deles, eu converso com eles. Então, como superar? Eu acho que nós temos que superar juntos, né? Nós somos aliados, nós temos que ser aliados. Até quando isso vai? Não sei. Eu não sei, eu acredito que esse ano, o primeiro semestre, a situação é muito complicada ainda, né? Não colocar em risco aí tantos alunos como professores e toda a equipe de colaboradores. Mas eu acho que a gente tem que pensar juntos, a gente tem que escutar um ao outro, a gente tem que somar esforços. Eu costumo separar em sala, em grupos. Eu e a Cris Consalter, a gente trabalha muito no grupo de WhatsApp, falando com os alunos, e mandando texto, e ora fazendo uma brincadeira, porque assim, é difícil para vocês, mas é muito difícil para nós também. Não é? Então, a gente tem que lidar com a nossa saúde mental para poder lidar com a saúde mental dos alunos. Então, assim, a dificuldade é de todos e nós temos que ser aliados aí. Como superar? Estamos tentando. Eu acredito que vocês, alunos, estão fazendo o melhor e nós, professores, também, assim como os coordenadores, os diretores, nós não temos outra opção a não ser aula online. Existem as dificuldades, muitas, existe perdas, mas existe ganhos. Nós não estaríamos aqui hoje usando essa ferramenta do Google Meet, né? E aqui com 90 pessoas aprendendo juntos, se não fosse a pandemia. Nós, professores, para vocês terem uma ideia, em 24 horas nós tivemos que sair do presencial e ir para uma plataforma online.
sem saber como é que era, a comunicação muda, o relacionamento muda, a interação muda, e como se adaptar a tudo isso, né, professor Henrique Boni, né, Consulter? Nós tivemos que se adaptar em 24 horas. Nós não sabíamos nada em relação, muito pouco em relação à plataforma e interação online, e nós tivemos que nos adaptar. Hoje a gente está um pouco mais adaptados. Então, assim, a gente está tendo perda, mas a gente está tendo ganhos também. A gente está falando aqui da inteligência artificial, que tem que ser uma aliada nossa. Mas pronto, vai tirar muito emprego, mas ela vai trazer também, ela vai trazer muito emprego. Talvez não na mesma proporção, por isso que a gente falou à noite aqui o tempo inteiro em se atualizar, em buscar ler, e buscar estudar, e trocar, e fazer um networking. Então, assim, a gente está tendo ganhos também, né? Não adianta a gente olhar só para as dores, a gente tem que olhar para os ganhos também. E um deles é o nosso bate-papo hoje aqui com 90 pessoas. Uhum. Algum quer complementar, Cris Consulter? Eu acho, Filó, que você foi super assertiva. Acho que bem por aí mesmo. Tá? Agora, com inteligência artificial, a gente está na era da revolução tecnológica. Cabe, cada vez mais, nós fazermos a gestão da nossa carreira. Porque aqueles que tiverem um nível de conhecimento mais ampliado, nível de experiências, uma capacidade maior relacional, vai se manter no mercado. Tá? Muitos empregos operacionais cederão espaço para oportunidades profissionais de gente que está pensando como especialista, está gerando conhecimento, está difundindo conhecimento relevante. Né? Eu acho que cabe mais uma pergunta, é isso? Para a gente poder encerrar? Sim. Fernando, professora Cidinha, Natália, dentro do que a gente se propôs. Tem uma pergunta aqui, pessoal todo agradecendo, a gente é que agradece aí a participação e a presença de todos vocês. É um prazer enorme aí poder estar nessa parceria com a TOP, né? Luiz Paulo pergunta, gostaria de parabenizar, obrigada. Gostaria de perguntar se vale a pena buscar aprender em diferentes áreas de conhecimento, ou se o melhor seria se especializar em uma área. Olha, o conhecimento em áreas diferentes é fundamental. O que o mercado ele busca hoje em cada um de nós é a multifuncionalidade. São habilidades diferentes. Quando eu saí da Folha de Londrina, para mim foi muito tranquilo, porque eu atendia Sebrae, atendia CIL, eu dava aula de graduação e pós, o professor Henrique, na época, era o nosso coordenador, a gente trabalhou muitos anos juntos. Então, assim, sim, Luiz, é buscar conhecimentos em áreas diferentes. Porque é isso que o mercado requer. Você pode até se especializar, né? Então, a minha profissão é psicóloga, eu me especializei em trabalhar com a psicologia organizacional e do trabalho, mas, assim, a gente tem que ter um conhecimento muito maior em relação às outras áreas, porque nós somos multifuncionais. É isso que o mercado requer, né? E é bem aquilo que a Cris falou, é buscar ler em áreas diferentes, assistir lives e trocar com profissionais. Hoje essa é a minha carreira, e eu tenho 60 anos de idade, eu posso mudar. Eu mudei com 50 anos, eu mudei com 60, estou nessa faixa etária, mudei com 40, mudei com 50, perdi meu marido aos 60 anos de idade, que foi uma perda que me trouxe muito sofrimento mesmo, uma relação de 40 anos, e eu estou tendo que reaprender a viver. Eu não estou só, eu tenho meus filhos, minha neta, minha mãe, meus tios, tenho minha madrinha aqui presente hoje comigo, a Gleide, mas, sabe, é uma trajetória intransferível e muito particular minha, e eu estou tendo que reaprender a viver sem ele, depois de 40 anos de uma convivência,
Então, eu acho que a gente passa por uma eterna reconstrução de vida, seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito educacional e seja ela no âmbito profissional. A gente tem que se desconstruir para reconstruir. É fácil? Não. Às vezes a gente precisa de um apoio terapêutico, a gente precisa de uma mentoria, que hoje eu e a Cristina Consalter temos trabalhado muito, às vezes a gente precisa de um apoio espiritual, seja lá o que for. É fácil? Não. Dói? Dói. Desacomoda? Muito. Mas vamos lá, né? É uma reconstrução, né, Cristina? É uma reconstrução dia a dia, né? Diária. Diária. Tudo isso em prol da nossa resiliência. Né? Porque haja resiliência para a gente poder, né, lidar com esse universo tão caótico. Uhum. Né? E na medida que a gente vai construindo isso, né, diariamente, a gente vai conseguindo ter mais força, mais empoderado para lidar com as adversidades que a vida apresenta. Né? Eu volto aqui a falar, a autoconfiança no desenvolvimento da carreira é fundamental. E isso não é você não vai herdar isto. É músculo, é preciso desenvolver uma musculatura emocional para isso. Eu queria finalizar, assim, é bem importante a gente compartilhar conhecimentos, experiências, e é muito isso que eu e a Cris Consalter fazemos em sala de aula, em processo de mentoria. Quando eu tinha 40 anos de idade, eu estava na Folha de Londrina, eu gerenciei o RH lá por 10 anos, fui muito, né, tive uma trajetória muito feliz, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, eu gosto de trabalhar com gente, apesar de todo o desafio, como é bom a gente poder dizer, eu tenho prazer em fazer o que eu faço, né? E aí eu me perguntei, né, bem aquilo que a Cris Consalter falou, e eu me perguntei, até quando eu vou estar empregada? Né? Porque o mercado, a gente vai somando anos na vida e a gente começa a ficar invisível para o mercado, concordam? A gente começa a ficar invisível. 50, 60 anos parece que, né, que ninguém mais quer te enxergar e a gente tem que criar forma, né? Eu estou aprendendo muito aí com as redes sociais, porque até então nós trabalhávamos por indicação. E hoje a coisa não funciona mais assim, para nós também, né, eu, a Cris Consalter e tantos outros amigos, estamos aprendendo muito a lidar com as redes sociais. A Cristina Consalter muito mais do que eu. E aí eu comecei a perguntar, o que vai ser de mim aqui 10 anos, onde que eu quero estar, o que eu quero estar fazendo, e foi aí que eu abri um leque na minha vida. Eu não esperei a coisa acontecer. Eu já era parceira do SEBRAE, da Associação Comercial e Industrial de Londrina, eu trabalhava o dia inteiro na Folha, eu dava curso à noite, eu atendia final de semana, além de ter minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, eu criei os meus filhos trabalhando o tempo inteiro, e aí eu comecei a abrir outras vertentes, como foi a área acadêmica. Eu tive o convite lá da Unopar, né, comecei lá com o professor Henrique, né, professor Henrique, começamos juntos, e eu comecei a abrir a área acadêmica, e aí de graduação fui para pós. Então, eu acho que é isso. Quando, né, Cristina, quando começar a te incomodar, quando alguma coisa começar a te incomodar, para e pensa, o que é isso, né? Quando você tiver um incômodo dentro de você, né, eu acho que vale a pena esse questionamento. O que eu quero estar fazendo daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30? Ué, não é? Nós temos aí a nossa longevidade, enfim, e para a gente poder pensar nessa carreira e fazer acontecer. Bom, quais são as ações? Eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que buscar que profissional para poder trocar uma ideia? Eu tenho que fazer o quê? Né? Qual é a minha rede de network? É isso. Né? E, assim, eu acho que a maior expectativa minha e da Cristina e da Top aqui com vocês, é que vocês saiam daqui fazendo reflexões. É que vocês saiam daqui incomodados, porque se vocês saírem, no incômodo, a ostra, como é que é? Ela se forma,
através do incômodo que ela tem dentro da ostra. A pérola, né? A pérola dentro da ostra, ela se forma através do incômodo que ela sofre. Então, eu acho que se, né, queremos ser pérolas na vida, então é bom que esse incômodo aconteça, que essa reflexão venha, para que a gente possa pensar nessa carreira a médio, longo prazo e não ser pega de surpresa. É isso aí. Então, até pegando um gancho da Filó aqui, que o nosso tempo já está estourado, o ser humano sofre pela falta de clareza. Porque na falta de clareza, ele está na sua sombra ou está na escuridão. Isso acontece comigo, com toda a torcida do Maracanã. Quando a gente consegue acionar mais entendimento, mais percepção da realidade, mais percepção do nosso propósito, dos nossos talentos, a gente vai conseguindo, lidar com as nossas experiências e com as nossas escolhas de uma forma muito mais madura, prazerosa e saudável. Né? Acho que está conversando muita coisa aqui, muitas indagações, para que isso desperte algum nível de clareza, em meio às dúvidas e incertezas, que cada um de vocês está nos ouvindo, possa pensar, o que eu posso fazer com todas essas informações? Que tipo de apoio buscar? Esse apoio pode ser de N formas diferentes, para quem está perdido na carreira, quem está angustiado, para quem está querendo rever a carreira. São inúmeras as possibilidades oferecidas para que vocês encontrem alguma luz que os ajude a tomar decisões mais bem posicionadas, gente. É isso. Ok. Missão cumprida. Cumpridíssima. Foi maravilhoso. Estamos à disposição, tá? A Cidinha, Henrique, que é coordenador de pós, Fernando, Natália, né, o nosso muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. E nós estamos à disposição, né? Vocês têm o nosso contato, o material está com a Valduga, com a Maria Aparecida Valduga e com o Luiz Fernando. E também, independente disso, fiquem à vontade aí, não é? A gente aprende muito aí com cada um de vocês. Então, muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Nós que agradecemos. Tá certo, então, professoras, obrigado pela participação, então. E a Cidinha caiu, ó. A Cidinha caiu. Tem gente perguntando sobre o contato de vocês. Vocês preferem deixar aqui disponível ou pede para a gente material? Vocês quem escolhem. Eu acho interessante a gente concentrar em vocês, né? Então, perfeito. Nós temos um grupo de WhatsApp, eu acho, porque a gente tem tantas atividades, e de repente a gente teve um público aqui considerável, eu acho importante concentrar em vocês. Agora, é claro que eu e a Consulter estamos à disposição, caso vocês queiram falar individualmente. Tá bom, Fernando? Ok. Eu estou colocando meu e-mail aqui, então. A Cidinha quer falar, Cidinha? A Cidinha caiu. Ela voltou. Levantei. Eu deixei meu e-mail aqui. Não, para mim está tudo bem, tudo perfeito. A Top também está à disposição de vocês, né? Sempre que precisar, estamos lá. Tá? Tá bom, obrigada. E conte conosco. Então, professor, muito obrigado pela participação. Com relação ao contato de vocês, já coloquei meu e-mail à disposição. É só me mandar o e-mail que nós encaminhamos o material, né, que vocês usaram aqui hoje, e lá tem o contato de vocês. Então, assim, eu achei riquíssimo o bate-papo de hoje. Eu não queria parar agora, eu ficaria aqui horas falando. Está muito interessante, está muito legal. Então, eu tenho muito que agradecer a contribuição de vocês aí com o nosso conhecimento de hoje. E aos alunos também, né, que participaram com a gente, professores, muitíssimo obrigado. A gente sabe o quanto é difícil manter a mesma quantidade de pessoas que entraram na live, né? Porque às vezes começa com um número e sai com um número muito menor. Pessoal, aqui, na verdade, a gente só aumentou
o número de alunos. Se caiu 2, já me mandaram no particular, professor, caiu a internet aqui. Então, isso é muito legal de saber o quão eles gostaram e participaram aí. Muito obrigado a todos.